Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Tayane, nós elaboramos a nossa aula de número 5 de arte. Na nossa aula de hoje, pessoal, nós veremos um pouquinho mais sobre os elementos do desenho. Como vocês podem perceber aqui, nós vamos ter diversas formas do elemento do desenho. As linhas que são diversas, os pontos, os traços, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais na aula de hoje. E quais são os objetivos da nossa aula, pessoal? Os nossos objetivos que o primeiro ano vai aprender hoje é sobre reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais. Vocês vão entender as formas geométricas e as formas também orgânicas. Eu acredito que você já sabe um pouquinho das formas geométricas e como essas formas estão presentes no nosso dia a dia. E o material que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje, vocês podem separar aí na casa de vocês já, tá? Vocês vão precisar de folhas em branco ou do próprio caderno de desenho. Vocês vão precisar do lápis preto, o famoso lápis de escrever. E vamos utilizar também os lápis de colorir, diversos lápis de colorir, o que você tiver aí na sua casa, beleza? Então, nós começamos um pouquinho falando sobre o desenho. O desenho, primeiro ano, ele é uma forma que temos para nos expressar. Isso mesmo, se você faz um desenho bem lindo, bem animado, você está se expressando, você está demonstrando que você está alegre. Mas se você faz um desenho mais borocochô, um desenho assim mais triste, com cores às vezes mais escuras, vai significar muito sobre a personalidade, sobre o que você está sentindo no momento. Ou seja, o desenho, ele expressa também nossas emoções e nossos sentimentos. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele e os elementos básicos, tá certo? Então, eu tenho aqui um desenho, ele está disponível. O que será que lembra? Parece uma pessoa caminhando, mas também parece um círculo, parece que ela está se autodesenhando, não é mesmo? É essa percepção que a gente tem, é essa ideia que a gente tem em primeiro momento, que além desse desenho estar caminhando, ele está se autodesenhando. E vocês lembram da primeira aula? A primeira aula nós vimos o tema sobre o ponto e sobre a linha. E como é importante a gente memorizar esses dois fatores dentro da arte, o ponto e a linha. Eles fazem parte dos elementos que compõem um desenho. Então, por isso que é tão importante. Vem o ponto primeiro e do ponto nós criamos a linha. E da linha nós criamos as formas e das formas nós realizamos os desenhos, nós criamos, nós inventamos. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar basicamente sobre as formas. Como a gente já viu um pouquinho mais sobre o ponto e sobre a linha, desses dois elementos nós criamos as formas. E eu conto para vocês, primeiro ano, que formas elas são criadas quando as linhas elas se encontram e se fecham. Por exemplo, eu vou ter aqui, ó. Se eu quiser criar um quadrado, eu sei que eu vou ter que começar aqui, 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 aqui. Então, ele vai fechar, vai formar uma forma geométrica. Se eu quero desenhar uma roda, digamos uma roda de um carro, ele vai lembrar quem será? Um círculo, certo? Também ele começou e fechou. Nós temos um início e um fim dessa forma. E elas podem ser geométricas, essas formas, ou elas podem ser orgânicas. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada uma delas. Vamos começar
pelas que vocês já viram em algum momento aí em casa, na creche, com o papai ou com a mamãe. Vamos relembrar um pouquinho. Nossa primeira forma é um triângulo. Tá vendo que ele tem 3 pontas? É um triângulo. Depois nós vamos ter também um quadrado ali em vermelho, um quadrado, que também tem 4 pontinhos. Vamos ter um retângulo. Percebam que o retângulo ele é bem parecido com o quadrado, porém ele é um pouquinho mais extenso. Então nós temos o retângulo. Ali em verde é o nosso amigo círculo. O círculo está presente em várias formas, de diversas formas na natureza e no nosso cotidiano também. Embaixo a gente tem um losango em amarelo. Percebam que ele até lembra um pouquinho o triângulo ali, mas ele está assim. E aonde tem um triângulo que a gente recorde? Na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, nós temos também um losango, que inclusive é amarelo também. Ali nós vamos ter um pentágono em azul e vamos ter também um trapézio. Percebam que a base dele é mais alta, é menor no caso do que na parte de cima. Então nós vamos ter o trapézio, que ele é mais curtinho embaixo e maior em cima. E uma forma também geométrica bem usada é a forma oval. Ela não é o círculo, ela também é um pouquinho mais achatadinha, por isso que ela não forma um círculo bem nítido. Ela está mais, digamos, achatadinha, então nós vemos o círculo em cima e o oval embaixo. Retângulo em cima, trapézio embaixo. Quadrado em cima, paralelograma embaixo. Vamos ter o triângulo em cima e o losango também embaixo. Essas são as principais e mais conhecidas formas geométricas. E, pessoal, eu conto que as formas geométricas, elas são encontradas em vários lugares mesmo. É só basta a gente imaginar um pouquinho, a gente atiçar a nossa curiosidade para a gente perceber essas formas geométricas. Em primeiro momento, nós vamos ter lá no nosso material escolar, isso mesmo. Aí de casa vocês vão perceber que temos formas geométricas no material escolar. Por exemplo, nós temos aqui uma tesoura. A parte de dentro da tesoura lembra o que será? Vocês conseguem relacionar? Lembra o círculo, certo? Vamos ter também o nosso caderno. O nosso caderno, ele vai lembrar que forma geométrica? Um retângulo, pessoal. Então, nós temos aqui cadernos, nós temos aqui até mesmo tesouras, temos a régua também que vai lembrar as formas geométricas. E isso nós temos dentro da nossa casa. Agora, saindo da nossa casa, lá no jardim da mamãe, aonde que a gente vai ver as formas geométricas? Eu consigo perceber, e eu espero que vocês também percebam, que nas flores também é retratado toda essa geometria. Aonde que tem forma geométrica, prof? Onde você está vendo? Então eu vejo aqui, lá no miolinho da flor, o que lembra? Um círculo também. Então ali eu posso perceber que tem formas geométricas também. Dependendo também da flor e dessa pétala, ela também vai retratar a forma geométrica. Outro local, no verdureiro, nas frutas, pessoal, percebam como a gente está rodeado de formas geométricas. Então, eu tenho ali a maçã, eu tenho um kiwi que lembra uma forma mais oval, temos ali a nossa uva e temos diversos elementos dentro e fora de casa que vão lembrar as figuras geométricas. E as formas orgânicas, né? Nós falamos sobre as figuras geométricas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas orgânicas.
As formas orgânicas, elas são formadas e encontradas na natureza, mas também elas são formadas de itens feitos pelo homem. Por exemplo, na nossa primeira imagem, percebam que lembra um pouquinho sobre a questão das formas geométricas. Então, eu vou ter aqui uma plantinha, vou ter um arco-íris que vai formar linhas curvadas, vou ter diversos pontinhos, alguns ali parece até um pingo de chuva, vou ter uma florzinha e vou ter elementos, vou ter linha, curva e ponto nessa primeira imagem. Na minha segunda imagem, eu vou ter também o que lembra essas formas orgânicas que foram criadas pelo homem. Vão lembrar justamente as folhas, diversas folhas de diversas formas. Então eu tenho aqui a primeira, que lembra bem uma folha mais gordinha. Tem uma segunda folha, uma terceira folha que parece que foi pintada errada, mas é a forma dela, é uma forma orgânica. Dentro da arte não tem nada assim de concreto, tudo é certo ou tudo é errado. Tudo pode se transformar em arte. Temos a terceira, que é uma folhinha. Aqui a gente já não tem um cabinho, mas também é a representação de uma folha. Então, as formas orgânicas, elas são encontradas basicamente na natureza, mas elas são formadas por itens que são confeccionados, são criados pelo homem. E as formas, pessoal, que vimos na imagem anterior, elas também são elementos dos desenhos. Por quê? Porque elas utilizam a linha, utilizam pontos e utilizam também cores. Por isso que elas estão presentes, né, dentro do desenho, dentro da arte. E muitos artistas, pessoal, eles usam as formas para criar nas suas obras. A partir do ponto de uma linha de cores são transformadas em obras. Observe a próxima imagem, pessoal, que este desenho ele é feito pelo artista romeno Saul, e ele gostava de desenhar linhas e com elas ele criava formas e acabava registrando o movimento. Então ele utilizava dentro dessa obra dele as linhas, as formas que vão dar movimento a essas imagens. Então olha aqui, esse é o primeiro que nós temos, é o homem letra. Por que será que foi dado esse nome para essa obra, hein? Vocês conseguem imaginar por quê, primeiro ano? Então, vou ter aqui o homem letra. Ele lembra qual letra? Eu posso ter aqui parecido um Z. O que mais? Eu tenho aqui formas e pontos. E realmente dá uma ideia, olhando essa imagem, que ela está em movimento, que tem movimento essa imagem. Então, começa aqui no Zezinho, parece que ele está pensando. Consigo perceber ele também, que ele está puxando alguma coisa de dentro da boca. Percebo que ele está com as pernas viradas. Então, esse é o desenho homem-letra e realmente lembra muito as letras do nosso alfabeto, as formas que existem. Ele utiliza, no caso, as linhas, o ponto para dar essa ideia de movimento. E você já viu alguma obra de arte com esse estilo assim de forma? Vocês já perceberam em algum momento na vida de vocês? Ou em algum lugar, quando foi viajar, num passeio, num lazer com o papai e com a mamãe? Pensa um pouquinho se vocês já viram. E outra coisa, você já criou desenhos parecidos com essa forma? Será que vocês já criaram assim várias linhas, vários desenhos utilizando essas formas? Pensa um pouquinho. E para a gente concluir a nossa aula, pessoal, vocês vão fazer a atividade sobre a aula de hoje. Eu espero que vocês se inspirem. Olhem bem esse homem letra e que lembra realmente letras que estão presentes no nosso cotidiano. Então, para vocês concluírem essa aula, vocês vão para a nossa atividade
Não se esqueçam de fazer atividades sobre o assunto, é bem importante. Vai fixar essa aula de hoje. Eu e a professora Tayane, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!